Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje para falar sobre mais uma vitória do Corinthians e uma vitória importantíssima na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que rolou ontem, domingão, dia 13/8, dia dos pais. E aí o Corinthians deu um presentão para todos os pais corintianos aí, vencendo um jogo importante contra o Curitiba. Adversário, querendo ou não, direto ali na briga pela zona de rebaixamento, né? O Corinthians ainda periga, ainda tem que ficar ligeiro, mas consegue dar uma respirada legal aí com essa vitória de ontem, vitória de virada. Bom, antes de tudo e de mais nada, temos que falar do quê? Que agora são 11 jogos de invencibilidade do Corinthians, né? O Corinthians não sabe o que é perder há um bom tempinho aí. Quando o Corinthians perdeu pela última vez, a Copa do Mundo Feminino não tinha nem começado. Bom, tinha muitas coisas rolando diferentes aí no mundo. O Neymar não era jogador do Al Hilal. Inclusive isso aí foi confirmado hoje. Mas enfim, o Corinthians ganhou. E bom, a gente vai começar falando obviamente sobre as escalações, né? Vamos lá, vamos falar sobre as escalações primeiro. Começando por elas, pelas escalações. O Corinthians entrou a campo com 4-2-3-1. Um sistema onde o Luxemburgo ainda está tentando dar uma ajeitada ali, ver o que acontece. Foi um jogo de algumas voltas, né? Como a de Gabriel Moscardo e de Matias Rojas. O Gabriel Moscardo começou como titular, inclusive, no jogo de ontem. Mas vamos lá. Começamos com 4-2-3-1, Cássio no gol. O sistema defensivo ali, né? Os 4 da defesa. Fagner na lateral direita, Gil e Murilo na zaga, e na lateral esquerda Fábio Santos. Novamente eu critico que Fábio Santos e Gil não dá para jogar juntos porque a defesa fica pesada, ainda mais com Fagner. Na frente ali a dupla de volantes, Gabriel Moscardo voltando de uma cirurgia, né? Ele fez uma cirurgia de apêndice e aí está voltando agora, voltou já como titular. Fez uma partida até que ok, ainda tem que voltar ao ritmo, né? Mas ontem o jogo foi bom para isso. E Maicon, do lado do Moscardo. Ali na frente tivemos Renato Augusto, centralizado. Na direita, Adson. E na esquerda, o Juan Oliveira. E aí depois eles ficavam invertendo a todo momento. E lá na frente, centralizadão como centroavante, Yuri Alberto com a camisa 9. O Coritiba entrou com 4-1-4-1, com o Gabriel no gol. Na direita, o Batista. A dupla de zaga com Kuskiev e Henrique. Na esquerda, o Luiz. Ali na frente da zaga, o Fran Sérgio. A linha com 4 jogadores antes do atacantão ficou por Moreno, Gomes, Bianchi e Robson. E lá na frente, o Diogo. Esse foi o sistema do Coritiba para enfrentar o Corinthians ontem. E o Corinthians começou o primeiro tempo meio perdido. Eu senti isso, né? Começou meio perdido. Foi um primeiro tempo meio apagado, sem brilho. Teve pouquíssimas oportunidades o Corinthians no primeiro tempo de ontem. Foi um primeiro tempo bem esquisito, para ser bem sincero. A volta do Moscardo não foi tão marcante. Ele até que, como eu disse, jogou ok, mas não foi tão brilhante quanto ele vinha sendo antes de ter que fazer a cirurgia. Mas isso é normal, a gente entende. Tem todo um processo de recuperação e até você voltar na pegada, né? Demanda tempo mesmo. Mas o primeiro tempo do Corinthians ontem é para você pegar, amassar assim, ó, num papel e jogar no lixo, porque foi muito feio, foi bem esquisito. E inclusive terminou com o time do Corinthians atrás do placar com um gol contra, numa jogadinha ali de escanteio feia. Foi bem feia, para ser sincero. Até os 28 minutos de jogo, o Coritiba tinha chegado umas 2 vezes, o Corinthians quase nenhuma. Não conseguiu criar, não conseguiu desenvolver. Estava muito travadão o jogo. E aí aos 28 minutos o Coritiba no escanteio bota a bola na área, a bola desvia no Gil, bate no Murilo, surpreende o Cássio. Gol contra do Corinthians, que estava realmente desorganizado no primeiro tempo, né? E aí daí pro intervalo também não aconteceu muita coisa, foi bem paradão, foi bem esquisito. Mas no segundo tempo, na virada pro segundo tempo,
Tivemos ali a mão do Luxemburgo nesse time. Luxemburgo que, como eu venho dizendo nos últimos vídeos, ele tá conseguindo demonstrar melhor o seu trabalho, tá conseguindo botar as ideias dele em prática nesse time, né, do Corinthians, e parece que os jogadores estão abraçando ali, estão se entrosando cada vez mais, e é importante para o Corinthians essa guinada nessa altura da temporada, porque disputa uma semifinal de Copa do Brasil, onde já saiu na vantagem no primeiro jogo contra o São Paulo e agora está classificado para as quartas de final da Sul-Americana e vai enfrentar o Estudiantes da Argentina. Então é importante essa guinada que o Corinthians está dando, essa evolução que o Corinthians vem apresentando é muito importante, até mesmo para o Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians ainda precisa somar bastante pontos para se afastar ali da zona de rebaixamento. Bom, na volta para o intervalo, como eu já dito, o Luxemburgo mexeu, colocou ali em jogo Bruno Mendes, Bidu e Wesley, mexeu nas duas laterais, e aí saiu Fagner, Fábio Santos e Moscardo. Importante a saída do Fábio Santos e do Fagner, porque, como eu disse, deixa o time pesado. Ainda mais quando tá com o Gil ali. Gil fez uma boa atuação ontem, mas Fábio Santos e Fagner puxam muito o time, né? Fica bem pesado, é complicado a volta, o Fábio Santos deixa uma avenida do cacete. Mas enfim, saíram os três, Fagner, Fábio Santos e Moscardo, e entraram Bruno Mendes, Bidu e Wesley, que foi muito importante. O Corinthians voltou pro segundo tempo com uma outra pegada, não sei qual foi a conversa do Luxemburgo lá no vestiário, mas o Corinthians voltou na pegada e logo aos 6 minutos já consegue empatar o jogo com o Gil que jogou muito bem, assim como eu acabei de dizer, jogou muito bem ontem, merecia o prêmio de melhor da partida, porque além de ter ido bem lá na zaga, fez um gol, puxou alguns contra-ataques, teve outras oportunidades também de fazer, de marcar para o Corinthians, foi bem. E aí o Corinthians aproveitou esse embalo ali, por como puxou a torcida, né? Faz gol 6 minutos do segundo tempo para empatar, já puxa a torcida, o estádio estava lotado, então já puxa, ganha um gás extra ali, e aí aos 9 minutos, logo em seguida, o Yuri Alberto consegue fazer a virada do Corinthians 2-1, e aí parece que finalmente o Yuri Alberto está entrando numa fase boa novamente, né? Naquela fase do atacante onde a bola vem de qualquer jeito, bate e entra, né? Pode até estar de costas, a bola bate e vai pro gol. Que foi basicamente o que aconteceu ontem. Ele tinha se jogado, o goleirão furou a bola, aí bateu meio que nas costas, no ombro dele, assim, ele já tava caindo, a bola bate e entra no gol. Corinthians 2-1, deu um ânimo a mais ao time, e aí o Corinthians começa a tomar as ações da partida, começa a controlar o jogo como deveria ser desde o primeiro tempo, e aos 23 minutos Wesley, num contra-ataque, né, puxado pelo Adson, muito bem puxado pelo Adson, inclusive, que também jogou muito ontem, toca pro Wesley na esquerda, ele vem carregando, corta pro meio, bate de fora da área, um golaço, uma puta golaço. 3-1 pro Corinthians, que teve outras oportunidades de matar o jogo, mas foi isso. Corinthians, mesmo com 3-1 no placar, ainda sofreu algumas chances ali do Coritiba, que tem que ficar ali de olho, tem que ficar ligeiro, porque não pode deixar isso acontecer com o São Paulo da vida, por exemplo. Numa quarta-feira de decisão de Copa do Brasil semifinal, você não pode dar essas oportunidades que deu pro Coritiba contra o São Paulo. O Cássio salvou, o Cássio fez o papel dele, também foi muito bem na partida, evitou umas 3 chances claras lá do Coritiba, que, pelo amor de Deus, foi, né? Não conseguiu converter, pelo amor de Deus. Melhor pro time do Corinthians assim, mas salvo a atuação do Cássio aqui, que conseguiu manter o placar de 3-1 pro Corinthians. Depois do terceiro gol, o Corinthians foi cadenciando o jogo, ainda tentou mais algumas oportunidades, né? Ainda aproveitou uns 2 contra-ataques ali, um deles com o Gil, inclusive, que dá um tapa na direita, quase a bola vai pro gol. Mas aos 36 minutos, volta Matias Rojas, que agora é o novo 10 do Corinthians, né? O novo camisa 10 do Corinthians, acho que é uma 10 justa, já que o Roger Guedes saiu, e ele já era o 10 lá no Racing, né, da Argentina. Acho que vai servir bem, vai encaixar bem. Ele ainda tá voltando, precisa ainda de um tempinho para conseguir se reencontrar, se recuperar 100%. Mas voltou aos 36 minutos, conseguiu fazer uma partidinha
ok, né? Você não espera muito dele também, faltando 15 minutos para acabar a partida, não tem como. Mas foi uma boa volta. Bom porque assim a torcida do Corinthians pode ter uma esperança ali de que contra o São Paulo ele comece como titular, por exemplo, e que faça diferença, porque o Matias Rojas veio para isso, demonstrou isso nas partidas que jogou, principalmente contra o América Mineiro no jogo das quartas de final da Copa do Brasil, né? Que o Corinthians tinha que reverter o placar. Enfim, ótima notícia pro torcedor corintiano aí, que já conta com o Moscardo, excelente volante, bom marcador. Ele é um exímio jogador para desarmar, né, jogadas dos adversários, ele é muito bom. E o Rojas para construir, que é o que o Corinthians precisa, não vai ficar dependendo somente do Renato Augusto para isso. Mas enfim, o Corinthians conseguiu ganhar, foi 3-1. Vou passar as estatísticas aqui do jogo para vocês acompanharem aqui. Foi uma partida boa do Corinthians a partir do segundo tempo. Se jogar como jogou no segundo tempo contra o São Paulo, as chances de se classificar à final da Copa do Brasil são grandes, porque o Corinthians é um time que agora tá cascudo, né? 11 jogos sem perder, tá embalado, tá conseguindo criar uma sequência de vitórias que é muito importante também, né? Porque 11 jogos sem perder, você pode ser empate também, mas não, quando você tá ganhando, tá jogo a jogo ali, se solidificando mais, isso é muito importante. Mas vamos lá, as estatísticas. Bom, terminou no geralzão 17 chutes para o Corinthians contra 12 do Coritiba. Foram 9 chutes ao gol do Corinthians, esse número é importante, muito bom, contra 4 do Coritiba. Desses 4, uns 3 foram defesas dificílimas do Cássio, que o Cássio garantiu, como eu disse, a vitória do Corinthians ontem, né? Foi muito seguro. Posse de bola foi 54 para o Corinthians contra 46 do Coritiba, até que equilibrado. Passes 530 para o Corinthians com 86% de precisão e 448 para o Coritiba com 82% de precisão. Os dois times estavam encaixando bastante passes, enfim. Em relação a faltas, o Corinthians fez bastante falta. Foram 17 faltas do Corinthians contra 13 do Coritiba. Bastante, um jogo bem faltoso. Cartões amarelos 2 para cada lado. Cartão vermelho, ninguém. Impedimentos, 2 do Corinthians, nenhum do Coritiba. Escanteios, 4 do Corinthians, 2 do Coritiba. Corinthians hoje está em 14º com 23 pontos. 18 partidas jogadas, porque tem uma atrasada, que foi justamente a volta das quartas de final da Copa do Brasil, que atrasou ali. Vai jogar depois. E tá embalado. Poderia estar um pouquinho mais à frente? Poderia, mas o Fortaleza ontem passou o carro no Santos, foi 4-0, um chocolate. O Santos tá complicado, tá na zona de rebaixamento ali. Ainda tem chance de sair? Tem, mas a esperança, expectativa é baixa, o torcedor tá preocupado. Mas enfim, do Santos a gente vai acabar falando sobre o Santos em um outro momento. Quero fazer um vídeo especial aí sobre o Santos e a situação que eles vivem. Corinthians com 23 pontos, em 14º lugar. Ali à frente de Goiás, com 22. Tá bem colado, né? Mas daqueles que estão mais próximo da zona, que é Bahia e já logo o Santos, que é o primeiro da zona de rebaixamento, deu uma afastadinha. Então você dá um respiro, vai pro jogo de quarta-feira contra o São Paulo aliviado, né? Calmo, tranquilo, cabeça em paz. E aí quarta-feira teremos decisão da Copa do Brasil para ver quem que vai para a final. O Corinthians está com o placar na mão, 2-1, então leva um gol de vantagem lá pro Morumbi. Esse jogo não vai ser televisionado, e aí eu acho que é uma moscada fudida federal da TV. E, enfim, vai jogar esse jogo quarta-feira, 16/8, às 9h30. Corinthians decide contra o São Paulo lá no Morumbi a vaga para a final da Copa do Brasil. E aí, meus amigos, o que vocês acham que vai rolar desse jogo? O que vocês acharam da atuação do Corinthians contra o Coritiba? Comentem aqui, muito importante o comentário de vocês, estou sempre acompanhando. Se vocês gostaram desse vídeo, obviamente deixem um like aqui, que é muito importante para o YouTube ver que o pessoal está gostando do conteúdo, gostando aqui do formato dos vídeos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado pela sua companhia
até aqui. Se você chegou até aqui o fim do vídeo, deixa aí, cheguei até o fim do vídeo, assisti tudo, que é muito importante também. Meu muito obrigado e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau. Falou.